Olá, aqui é o professor Costa Neto e eu vou gravar uma aulinha hoje um pouquinho mais curta que vai se referir ao assunto do dia 28 de abril e eu vou dizer por quê. Nos dois últimos encontros, pelo Zoom, pelo Collaborate, não funcionou muito bem. Uma das aulas, inclusive, nem foi possível fazer. Então, eu acho melhor gravar o conteúdo aqui para que todo mundo tenha acesso, que todo mundo possa verificar e que todo mundo possa verificar o conteúdo da aula a qualquer momento. Então eu vou subir esse vídeo depois para o YouTube e mando o link para vocês e coloco na pastinha do AVA a aula de hoje e o objetivo da aula de hoje. O objetivo dessa aula é falar um pouquinho sobre o texto da Florencia Luna. Florencia Luna é uma pesquisadora argentina que atualmente está trabalhando em Barcelona. Ela conseguiu uma bolsa, foi trabalhar em Barcelona. O governo espanhol, o governo da região de Barcelona, tinha mais interesses nos estudos dela. Ela acabou encontrando lá um local de trabalho melhor. Ela tem fortes relações com alguns estudiosos também dos Estados Unidos que estudam bioética e biopoder. Os trabalhos da Florencia Luna, então, são voltados para essa área, principalmente do direito e também de uma certa sociologia, e que nós poderíamos colocar dentro desse território do que hoje nós chamamos de biopolítica e biopoder. Já me adiantando um pouco, obviamente ela tem uma base teórica, vou falar um pouquinho mais dela, mas já adianto que o autor do qual ela retira essa ideia de biopolítica e biopoder é o Michel Foucault. E vamos falar de um último Michel Foucault. Michel Foucault, principalmente dos seus últimos textos, das suas últimas aulas. E que é um autor muito empregado hoje nessas discussões de bioética e biopoder. Antes de mais nada, eu queria explicar o porquê de nós estudarmos a Florencia Luna. Se você for ler o texto da Florencia Luna, você pode se perguntar assim, ué, mas Costa Neto ficou louco? Será que ele errou de turno? Por que ele justamente nos trouxe esse texto da Florencia Luna, se essa disciplina é uma disciplina de relações internacionais? E a explicação, talvez não tão óbvia, é o seguinte: o conceito que a Florencia Luna traz nesse texto, que é um conceito de camadas de vulnerabilidade, que em espanhol ela chama de capas de vulnerabilidade, que no Brasil eu traduzi o texto dela, outros autores também traduziram, e a gente achou melhor usar camadas de vulnerabilidade que tem a ver exatamente com o que ela está falando. Esse texto é um texto extremamente importante, é um texto assim, muito utilizável em várias áreas do conhecimento. E eu trouxe esse texto para vocês. É um texto que não tem ainda editado no Brasil. É um pouco difícil encontrar as obras dela, vocês vão encontrar mais obras dela em inglês em universidades americanas, mesmo assim com uma certa dificuldade de acesso para baixar ou para comprar. Foi difícil encontrar esse texto e alguns outros textos dela. Precisei recorrer a alguns amigos que estudam fora do Brasil e acabei conseguindo esse texto. E para quem quiser, eu tenho o texto original em espanhol, posso passar para vocês. Essa é uma tradução que eu mandei para vocês, eu acabei de ver agora, tem alguns errinhos ali de edição, porque eu tive que traduzir meio correndo para uma turma da área do direito. Mas o conceito que a Florencia Luna utiliza de capa, de camada de vulnerabilidade, nos interessa e eu vou explicar a razão. Quem for trabalhar com relações internacionais, e principalmente quem for trabalhar em solo europeu, por exemplo, e for lidar com a situação de pessoas que saíram do seu país, esse conceito de vulnerabilidade deve ajudar bastante. Então, e no Brasil, por exemplo, quem for trabalhar com pessoas que vieram de outros lugares, hoje no Brasil, por exemplo, Venezuela, Haiti, África, vão entender, vão verificar que esse conceito de vulnerabilidade é muito interessante e a gente pode utilizar de uma maneira bem bacana, tanto na produção de textos teóricos,
tanto no entendimento sobre essa questão do que hoje o que se entende, o que se pode entender por vulnerabilidade. Primeiramente, a Florência Luna ela começa com o seguinte questionamento: todo mundo é vulnerável? Durante muito tempo, a palavra vulnerabilidade, que ela não é nova nas discussões teóricas nas universidades, a palavra vulnerabilidade era usada de uma forma até sem certo questionamento. Se dizia assim que uma pessoa ela é vulnerável ou ela está no estado de vulnerabilidade. E daí a Florência Luna, após estudar alguns autores, ela vai dizer o seguinte: será que todo mundo é vulnerável? Bom, se nós formos pensar hoje, na época que nós estamos vivendo, que é uma época de pandemia, e nós falamos justamente em pandemia e não numa epidemia, a gente vai dizer que todas as pessoas são vulneráveis, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai pensar que nem todas as pessoas têm o mesmo grau de vulnerabilidade. Obviamente, pessoas de países mais pobres são mais vulneráveis, e dentro dos países, e mesmo dentro da pobreza, você vai encontrar pessoas mais vulneráveis que outras. Então, por exemplo, ontem eu vi uma matéria de uma família extremamente pobre que mora no Brasil, e é uma família em que 11 pessoas moram dentro da mesma casa, uma casa muito pequena, e uma casa por si só que já é vulnerável. Então, que já permite que as pessoas tenham um contato próximo, que possibilita, no caso de uma epidemia, no caso de uma pandemia, um contágio maior do que aquela pessoa que está protegida, como eu aqui, por exemplo, aqui no meu ambiente, né? Sem precisar sair de casa, ou pedindo comida pelo telefone, ou, enfim. Então, o que acaba ocorrendo é que a gente pode dizer assim, sim, todas as pessoas são vulneráveis. Todas as pessoas podem ter uma doença, todas as pessoas podem ser assaltadas na rua, todas as pessoas podem sofrer um acidente, podem sofrer um acidente aéreo, um acidente de carro, um acidente com ônibus. Então, assim, todo ser humano seria vulnerável pelo simples fato de ser humano. Então, haveria na vida do ser humano um grau, uma situação de vulnerabilidade. Mas a Florência Luna, ela percebe o seguinte: se nós formos lidar com essa pretensa realidade, com essa possível realidade de dizer que todas as pessoas são vulneráveis, então a própria ideia de vulnerabilidade não vai ser útil. Nós vamos ter que lidar com outras metáforas, um outro vocabulário, uma outra palavra que aponte para determinadas pessoas e mostre que essas pessoas são mais vulneráveis que outras. Então, para não ficar fazendo uma separação assim, por exemplo, em graus de vulnerabilidade, ou para não ficar pensando assim, bom, essa pessoa é mais vulnerável que aquela porque ela é pobre, ou porque ela é idosa, ou porque ela é criança, ou porque ela é velha, ou porque ela é LGBT, ou porque ela é mulher. Então, nós vamos repensar o conceito de vulnerabilidade. E o que a Florência Luna faz? Ela elenca alguns pesquisadores que lidaram com a ideia de vulnerabilidade. Então ela cita a O'Neill, o Kipnis, etc., alguns outros autores que pensaram a ideia de vulnerabilidade. E ela faz uma pesquisa muito ética. Aliás, ela trabalha com a ética da pesquisa. Isso eu esqueci de falar. E ela escreve esse texto justamente para auxiliar os pesquisadores de uma ética de pesquisa. Isso deve interessar a vocês. E aí ela faz uma leitura bastante profunda de autores que lidaram com a vulnerabilidade, com a ideia de vulnerabilidade, para chegar à seguinte conclusão. Ela concorda com alguns posicionamentos de alguns autores que lidam com a vulnerabilidade e com outros autores ela não concorda. Então ela traz a sua ideia própria de vulnerabilidade. Então ela pensa o seguinte: em vez de pensar que todo mundo é vulnerável, seria interessante eu pensar que o sujeito é vulnerável, mas ele tem camadas de vulnerabilidade que às vezes elas são superpostas.
E para chegar a essa conclusão, ela parte de alguns pressupostos. Então, por exemplo, um pressuposto do qual ela parte é o seguinte: há um certo perigo, quando eu falo em vulnerabilidade, quando eu penso em estereótipos. E eu tenho estereótipos para tudo. Eu tenho estereótipos, por exemplo, sobre a velhice. Eu acabei de ler uma tese de doutorado agora que fala sobre a imagem do velho na mídia, como que a pessoa idosa ela é colocada na mídia. Ao mesmo tempo que a população idosa cresce no Brasil, e ao mesmo tempo que a gente encontra eufemismos para falar da idade madura, um deles, o pior deles, é falar que a velhice é a melhor idade, por exemplo, que é um conceito que hoje está assim, sendo rechaçado, porque ele é muito ruim mesmo. Todo mundo sabe que a velhice não é nada boa. Ela pode ser boa, mas geralmente ela não é. Ao mesmo tempo que nós temos então o crescimento da velhice e formas bonitas de falar dela, nós temos uma situação do idoso no Brasil muito ruim. E também nós temos uma forma de mostrar o idoso na mídia também muito ruim. A outra situação é a própria situação da mulher. Nós temos uma legislação no Brasil, por exemplo, sobre feminicídio, e nós temos toda uma luta das mulheres no Brasil, uma luta de décadas, uma luta bonita, uma luta também sangrenta, uma luta triste, uma luta bastante. Uma luta perigosa para as mulheres, né? Uma luta que é contínua. E ao mesmo tempo em que a gente tem uma certa proteção da própria justiça, da própria lei, da própria maneira de pensar a mulher na sociedade, a gente tem o número de feminicídios crescendo no Brasil. Ora porque o machismo, a misoginia no Brasil elas não desapareceram, e ora porque o número de situações de violência contra a mulher estão cada vez mais aparentes, porque as mulheres estão verbalizando isso cada vez mais. Mas a mulher, ela continua sendo muito vulnerável no Brasil. E isso não tem diferença de classe social. As pesquisas mostram que as mulheres no Brasil elas são violentadas, mortas, ou sofrem violência verbal, psicológica, financeira, moral, simbólica, de acordo lá com o princípio do Bourdieu, em todas as classes. E não dá nem para dizer assim, a mulher pobre sofre mais que a mulher rica. A mulher sofre mais que a mulher rica por outros problemas e que vão também deixá-la mais vulnerável. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Então nós temos um perigo do estereótipo, de dizer, por exemplo, todo velho é vulnerável, toda velha é vulnerável, toda mulher é vulnerável, todo homossexual é vulnerável, toda travesti é vulnerável. E quais são os perigos? Eu não estou querendo dizer que a pessoa idosa não é vulnerável, ou ela não é mais vulnerável que uma pessoa jovem. Não estou dizendo também que a mulher não é vulnerável. A mulher é mais vulnerável que os homens de forma geral, mesmo a mulher branca e rica. Não vou dizer que a criança é menos vulnerável que a criança é menos vulnerável que o adulto, ou que o adulto é menos vulnerável que a criança. Não. A criança é vulnerável, até porque ela precisa das decisões dos adultos. Mas o que a Florência Luna traz como discussão é que as pessoas estão numa situação de vulnerabilidade. Então, assim, primeira situação que a gente vai discutir. A vulnerabilidade tem a ver com uma ideia de equidade? Sim e não. Nós podemos pensar numa ideia de equidade que as pessoas vivem. Né? Daqui a pouco eu vou voltar a falar da equidade quando eu falar do migrante ou do sujeito que acabou saindo do seu país numa situação dramática. Precisou atravessar o mar, por exemplo, numa balsa. Alguns acabaram morrendo. Esse sujeito está numa situação de vulnerabilidade bem grave. Agora, a vulnerabilidade tem a ver com uma ideia de equidade? Sim, né? O ideal seria que todas as pessoas fossem iguais. As pessoas são iguais? Não, as pessoas não são iguais. E quando eu falo em igualdade, eu não estou me referindo à etnia, à cor da pele, eu estou me falando numa situação jurídica mesmo de equidade. Embora a legislação brasileira, na sua Carta Magna, ela preveja que as pessoas devam viver num estado de igualdade, de equidade, elas não estão.
E as provas disso são as mais banais, ou as mais óbvias, ou as mais visíveis da nossa vida. Basta olhar na rua, você vai ver que algumas pessoas não estão numa situação de equidade quando, por exemplo, ela mora na rua. Ou quando, por exemplo, uma mulher ou uma travesti, ela, para ganhar vida, inclusive para sustentar sua família, ela trabalha na rua, está numa situação de perigo. E ali ela sofre vários perigos. Então, a vulnerabilidade tem sim a ver com uma questão de equidade, mas não exatamente da maneira como a palavra vulnerabilidade ela era utilizada antes desse questionamento da Florência Luna. Então, como eu tinha falado, a Florência Luna parte de alguns estudiosos, principalmente o Michel Foucault, que discute biopolítica, biopoder. E quem precisar, quem não leu o Foucault, eu posso aconselhar algumas obras, basta falar comigo. Seria interessante, como eu falei em outras aulas, ler A Ordem do Discurso. Mas obras do Foucault, em particular, em que ele trata justamente da questão de biopoder e biopolítica. E um outro autor de que a Florência Luna lança a mão e do qual ela parte é Wittgenstein. Então, o Wittgenstein, mas uma ideia do Wittgenstein em particular, que é justamente a ideia da semelhança de ares. Ele fez algumas exposições sobre a semelhança mesmo de rosto, a semelhança que as pessoas têm. E a Florência Luna parte dessa ideia, desse pressuposto para fazer sua discussão. O Wittgenstein vai aparecer menos no texto dela do que o Michel Foucault, vocês vão perceber isso, mas só para saber de onde ela parte, portanto. E onde ela quer chegar? Ela quer chegar na seguinte situação. Quando eu digo que toda mulher é vulnerável, eu corro alguns riscos. Estou querendo dizer que a mulher não é vulnerável? Não, não, gente, não estou. Toda mulher é vulnerável mesmo. Mas algumas mulheres são mais vulneráveis que outras. Então, uma mulher pobre, ela é mais vulnerável que uma mulher rica, isso por motivos óbvios. Uma mulher que não tem, por exemplo, acesso a métodos contraceptivos, ela é mais vulnerável que uma mulher que tem acesso a métodos contraceptivos. E às vezes elas trabalham no mesmo lugar. Basta observar, por exemplo, no escritório, em que eu tenho uma mulher que é formada, tem faculdade, ela trabalha ali, e eu tenho a outra mulher que também trabalha ali, elas têm uma relação, às vezes até de amizade. Mas essa mulher que trabalha, por exemplo, na limpeza ou que serve café, ela geralmente está numa situação mais vulnerável que a outra. Porque geralmente essa mulher ela não tem os mesmos acessos que essa outra tem. A mulher, se for uma mulher negra, ela vai ter um outro problema de vulnerabilidade. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, em particular, as mulheres, mesmo as mulheres brancas e mesmo as mulheres brancas e ricas, e quando eu falo em mulher rica, eu não estou falando naquela apresentadora de televisão que mora numa cobertura de 1.000 metros quadrados, ok? E nem naquela sua conhecida aqui de Curitiba que mandou fazer uma casa de 2.000 metros quadrados pelo Bertoldi. Eu não estou falando dessa mulher milionária. Estou falando da mulher que no Brasil é rica pelo simples fato de ela ganhar mais de 5 mil, 4 mil, 5 mil reais por mês. Essa já é considerada uma mulher rica. As demais mulheres que não têm acesso a esse salário e que geralmente vivem em locais periféricos, vivem à margem, elas são mulheres mais vulneráveis. A criança ela já é vulnerável pela sua própria natureza de ser criança. Ela precisa das decisões dos adultos para que ela possa viver. Então ela já vive uma realidade de vulnerabilidade. Mas toda criança é vulnerável por igual? Não. Não, nem toda criança é vulnerável por igual. Algumas crianças são mais vulneráveis que outras. Então nós temos diferenças de vulnerabilidades, não é? Desculpe. Ai, ai, deu vontade de espiar. Essas diferenças de vulnerabilidade, elas são uma realidade da vida das pessoas. Isso ocorre entre as pessoas negras, entre as pessoas brancas, entre as crianças, entre as pessoas idosas. Então nós temos diferentes tipos de vulnerabilidade. Agora,
A Florência Luna, ela traz uma outra ideia de vulnerabilidade, que é a camada de vulnerabilidade. Então, assim, uma pessoa, ela pode, em algum momento da vida dela, ter uma situação de vulnerabilidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma mulher que está grávida e na gravidez ela teve pressão alta. E uma mulher na gravidez que tem pressão alta, ela pode sofrer uma coisa chamada eclâmpsia. Nessa situação dela, ela está vulnerável. Então ela tem que diminuir o sal, ela tem que fazer uma alimentação. Muitas mulheres grávidas que têm pressão alta precisam ficar em repouso. Muitas mulheres grávidas, elas precisam se afastar do seu trabalho. E aí ela vive uma situação de vulnerabilidade. E eu vou explicar por quê. Porque muitas empresas não veem com bons olhos liberar a mulher grávida, que está com pressão alta, porque vai ficar sem essa mão de obra. E vai ter que contratar uma outra mão de obra para fazer o trabalho dela. Então ela está numa situação de vulnerabilidade. Porque, mesmo que a lei a proteja, ela vai vivenciar, ela vai viver outras situações muito delicadas no seu local de trabalho. E não importa o salário dela. Ela pode ganhar 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, ela pode ser uma gerente, uma CEO de uma empresa, ela viverá uma situação de vulnerabilidade. Então nós temos o seguinte, o que a Florência Luna traz? Que a mulher é vulnerável por ser mulher, pode sofrer violência, mas ela pode ter uma capa de vulnerabilidade em cima dessa. Em outras situações de vida, ela pode ter outras situações de vulnerabilidade. Por isso que a Florência Luna chama isso de camadas de vulnerabilidade. Então você pense assim, num país como o Brasil, por exemplo, ou no país da Florência Luna, que é a Argentina, ou mesmo onde ela está agora, que é a Espanha. E ela mesma disse que com muito susto que ela percebeu que a situação da Espanha e dos Estados Unidos não é tão diferente de países do antigo terceiro mundo, de países da periferia, como o Brasil, Argentina, Bolívia, países da África, do Sudoeste Asiático, em que a mulher vive diversas camadas de vulnerabilidade. Eu tenho no Brasil, então, um lugar em que a mulher já é vulnerável. Eu tenho um lugar em que as pessoas afrodescendentes ganham menos. Eu tenho uma situação horrível de que um estereótipo de que a pessoa que mora na periferia ela é violenta, perigosa. Essa pessoa que vive na periferia, que é afrodescendente, que é mulher ou que é LGBT, ela vive diferentes camadas de vulnerabilidade. E então vamos pensar no sujeito que é migrante, no sujeito que ele precisou sair do seu país e tentou entrar num país europeu, por exemplo. Então nós vamos ter argelinos, tunisianos, líbios, sírios, libaneses, afegãos, paquistaneses. E muitas vezes nós temos. Você tem aqui alguns lugares de onde vêm pessoas que tentam entrar na Europa, por exemplo. O sujeito sai do antigo leste europeu, da antiga cortina de ferro e tenta entrar na Europa, ele já está numa situação de vulnerabilidade. Mas há diferenças. Há diferenças, por exemplo, atuais entre o sujeito que sai hoje de um país da antiga cortina de ferro e entra na Europa, até porque ele é branco. Há uma diferença em relação a essa pessoa que sai do leste europeu e entra na Europa, daquele sujeito que sai, por exemplo, da Etiópia, da Eritreia, da Somália, e ele tenta entrar na Europa, porque geralmente essa pessoa é negra. A pessoa negra na Europa ela é mais vulnerável. Embora a Europa tenha leis de proteção e alguns países tenham leis de proteção ao ser humano, isso feito em acordos internacionais, em cartas internacionais, esteja, por exemplo, na escrita das organizações internacionais de direitos humanos, a pessoa negra na Europa ela é mais vulnerável. Pense no sujeito que é árabe, ou pense no sujeito que é árabe e, embora cristão, ele tem o estereótipo, ele tem a cor da pele não branca. Ele não é negro, mas ele também não é branco. Ele tem características claras de uma pessoa não branca.
ele será mais vulnerável na Europa. Então, se você pensar dessa maneira, você vai encontrar as situações mais distintas na Europa. A última vez que eu estive, o último país que eu visitei na Europa foi Malta. E eu conversei com meninos que tinham vindo da Eritreia, da Somália, e que não eram negros, mas eles tinham tentado trabalho no continente europeu. E no continente europeu tinha sido difícil eles encontrarem trabalho e eles tiveram que sair desses países, Itália, Alemanha, Espanha, e tentar uma segunda via. Por exemplo, em Malta, que acabou recebendo essas pessoas de uma maneira assim, um pouquinho mais aberta. E eles me falaram isso mesmo. Embora eles não fossem negros, eles não foram bem recebidos na Europa. Então nós vamos ter a seguinte situação: nós vamos ter pessoas que não são brancas, que vão para a Europa, que têm uma capa de vulnerabilidade. Estão fora do seu local, do seu país, geralmente não falam a língua, têm uma outra religião que não é aquela predominante no lugar para onde eles vão. E no caso, esses meninos com que eu falei, inclusive, eram cristãos, cristãos etíopes. Mas eles não eram bem vistos em solo europeu. Então vocês vão encontrar pessoas negras, pessoas africanas negras na Europa, que vão ter uma outra capa de vulnerabilidade pelo fato de serem negros. Nós vamos ter negros cristãos, negros islâmicos, não brancos cristãos, não brancos islâmicos, e que vão sofrer diferentes violências nos diferentes locais onde eles estiverem. Com raras exceções, como é o caso daquele rapaz que na França ele conseguiu salvar um bebê no prédio, acho que na França, e aí ele acabou tendo lá uma certa abertura para morar no país. As outras pessoas, os fugitivos de guerra, migrantes, outras situações, essas pessoas geralmente elas não são bem recebidas na Europa. Eu vou dar um exemplo bem curioso que acontece, por exemplo, que acontece em particular na Alemanha. A Alemanha, desde os anos 70, ela recebeu levas de grupos da Turquia para trabalho braçal na Alemanha. Então você imagina, nos anos 70, estou falando da antiga Alemanha Ocidental. Essas pessoas turcas que foram para a Alemanha, eles hoje já estão na segunda, terceira geração. Inclusive nem falam mais turco, algumas pessoas nem dominam mais o turco. Como ocorre no Brasil e ocorre em outros lugares, eles às vezes eles entendem o turco dos pais e dos avós, mas eles não falam mais turco, eles falam alemão. E, inclusive, você deve conhecer alguém assim desse lugar, quando você conversa com essa pessoa, isso é comum também na Bélgica, isso é comum na Holanda, ele não se considera turco, evidentemente, ele se considera cidadão alemão. Ué, e é mesmo, ele nasceu lá, estudou numa escola alemã, fala alemão, e ele se considera alemão. Então não importa o seu biótipo, a cor da sua pele, a cor de sua barba, o seu cabelo, e às vezes até mesmo o vestuário, aquilo que ele come em casa, ele é um cidadão alemão, como outro qualquer, inclusive amparado pelas leis alemãs. E grande parte dessa comunidade turca na Alemanha não aceita os imigrantes, não aceita pessoas que vêm de fora, porque eles olham para essas pessoas como o outro, que está invadindo o seu país, e é verdade o seu país, e que inclusive pode ter o seu trabalho. Então nós temos diversas situações de vulnerabilidade na Europa, em particular, que elas diferem entre si. Essa situação, esse exemplo que eu acabei de citar, ele ocorre na Inglaterra, por exemplo, com a comunidade negra inglesa que veio da África, de ex-colônias inglesas na África, África do Sul, Nigéria. Ocorre com a comunidade indiana, paquistanesa na Índia. A Índia e o Paquistão foram protetorado inglês até 1945. E ocorre também com a comunidade negra caribenha que vive em Londres. Então, caso você vá trabalhar com entidades, com grupos ou
com representações governamentais de países na Europa, você vai lidar com diferentes situações de pessoas que, por exemplo, estão entrando nesses países. E daí a ideia de vulnerabilidade nos interessa. Valeria prestar bastante atenção em cada sujeito em particular, e essa é uma das ideias da Florência Luna, para que a gente entendesse quantas capas de vulnerabilidade uma pessoa vive naquela situação. E eu vou explicar por que, segundo a Florência Luna. Quando a gente pensa nisso que ela chama de metáforas da vulnerabilidade, quando a gente pensa nessas metáforas, a gente vai poder tirar essas camadas para que a gente possa, de fato, dar ajuda a essas pessoas que estão num estado de vulnerabilidade. Eu vi uma palestra na Federal, o ano passado, retrasado, em que a professora convidada ela dava justamente o exemplo das pessoas que não estão no seu país, que estão em outro país. Eu volto a falar dos haitianos no Brasil, volto a falar dos africanos que têm vindo para o Brasil, volto a falar de habitantes de venezuelanos que têm vindo para o Brasil, bolivianos que têm vindo para o Brasil e que estão numa situação de vulnerabilidade no Brasil. Cada um desses sujeitos tem camadas diferentes de vulnerabilidade e cada um deles necessita de uma resposta específica para que você, a organização, o país possa ajudá-los. Evidentemente que essa é uma proposta para a gente pensar a vulnerabilidade. Ela não resolve todos os problemas, ela não é uma ferramenta mágica para nos ajudar a ter um entendimento da pessoa vulnerável, mas ela é uma ferramenta muito poderosa que pode nos auxiliar a encontrar respostas para essas pessoas. A gente nunca vai conseguir ajudar as pessoas olhando as pessoas de forma igual. Eu posso pensar em grupos. Eu posso pensar em grupos turcos, eu posso pensar em grupos sírios, eu posso pensar em grupos libaneses, eu posso pensar em grupos etíopes ou em grupos argelinos. Isso vai ajudar na hora de a gente encontrar um tradutor, de a gente dar vazão e a liberdade e espaço para que cada um desses grupos continue com a sua fé, tenha um espaço para os seus ritos, tenha um lugar em que possa dar seguimento à sua crença, mas ao mesmo tempo seria bem interessante que a gente pensasse que cada um desses sujeitos é um sujeito diferente e que vive camadas de vulnerabilidade distintas. Algumas dessas pessoas vivem camadas de vulnerabilidade muito mais agressivas e muito mais tristes que outras. Você pense, por exemplo, num sujeito negro, LGBT, que não sabe ler, que é um grave problema, e muitas pessoas que têm ido para a Europa não sabem ler. E algumas sabem, algumas são extremamente estudadas. Há casos assim de um sujeito que tem 2, 3 faculdades, que acaba acontecendo no Brasil. Mas as pessoas um sujeito que não sabe ler, que é LGBT, que é negro, que é islâmico, ele vai sofrer, inclusive dentro da sua própria comunidade. Então, daí fica a sugestão do texto da Florência Luna, dessa ideia das camadas de vulnerabilidade, para que a gente possa ter um entendimento melhor do outro e para que a gente possa ajudá-lo. Como que o texto da Florência Luna vai se encaixar nessa disciplina? Bom, eu estava falando justamente para vocês, nas outras aulas, nas aulas anteriores, que era um conteúdo do primeiro bimestre, de como que os europeus em particular, e depois os americanos, fazem uma construção discursiva e também uma construção de práticas sociais em relação ao outro. E a nossa preocupação aqui na disciplina era o homem médio oriental. E agora eu trago mais um autor e mais uma autora, lembrando que eu tenho tentado trabalhar com mulheres e tenho tentado trabalhar com autores que são da margem do pensamento europeu e americano. E eu trouxe uma autora que ela tenta
ela tenta trazer um mecanismo, uma resposta, uma possibilidade de a gente olhar esse outro e tentar enxergar esse outro na sua essência, enxergar esse outro nas suas fraquezas, enxergar esse outro também nas suas grandezas, para que a gente possa tentar estender a mão e tentar auxiliá-lo. Talvez fosse uma maneira de a gente encontrar algumas respostas para pessoas que estão fora do seu local. Eu citei o exemplo do Brasil, citei o exemplo da Europa, mas isso acontece também em outros lugares do mundo. Eu não vou falar do que tem acontecido hoje em Macau, Hong Kong, ou outros lugares, por exemplo, na África. Eu creio que esses dois exemplos, Brasil e Europa atual, estejam mais próximos da gente e já sejam suficientes. Para que a gente faça um casamento e haja um entendimento do que é essa disciplina e um andamento em relação aos autores, a próxima aula vai ser sobre o texto da Donatella de Cesare. Eu vou colocar alguns slides para vocês e vou explicar o que a Donatella de Cesare tem dito em relação a essa visão, principalmente da Europa, em relação a esse sujeito que vem do Oriente Médio em particular e que entra em território europeu. Até a próxima aula. Obrigado.